Salmos de número 18, do verso 1 em diante, que diz assim: O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O verso 7 diz: Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Vamos lá, os salmos que eu li é os Salmos de número 18. Eu li precisamente o verso 2 e li também o verso 7. E li pausadamente o verso de número 2 para você entender cada expressão que Davi coloca, que traz para nós um significado, que traz para nós um sentido profético, que traz para nós uma revelação muito poderosa, né? Quando ele vai caracterizar a maneira como Deus o guardou, a maneira como Deus o protegeu e o preservou diante dos seus inimigos. Esse salmo aqui precisamente é um cântico que Davi escreve e faz ao Senhor devido ao fato do Senhor ter livrado Davi dos seus inimigos, ter livrado Davi de Saul, ter livrado Davi de todos os seus inimigos, inclusive de Saul, além dos soldados que vieram atacar Davi e também do próprio exército de Saul, do próprio Saul. E ele faz esse salmo revelando a maneira como Deus o guarda, a maneira como Deus o protege, a confiança que ele tem em Deus. Então, cada expressão da oração traz para nós uma palavra, uma revelação profética pela forma como Davi enxerga Deus dentro do Salmo de número 18, do verso 2, quando ele diz: O Senhor é o meu rochedo. Olha a expressão que Davi usa: o Senhor é o meu rochedo. Ou seja, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha proteção. Ele é poderoso, ele tem autoridade, toda a força está sobre ele. Ninguém pode me tirar das mãos dele, porque o Senhor é o meu rochedo. Ele é a minha segurança. Ninguém pode me tirar das mãos dele. Os inimigos não conseguem ser mais forte que ele. Ele é onipotente, né? Ou seja, ele possui todo o poder, ele possui toda a força, ele possui toda a autoridade, não é isso? Ele me dá proteção, ele me guarda. O Senhor é o meu rochedo, ele é aquele que me esconde, é aquele que eu tenho segurança, é aquele que preserva a minha vida. E essa palavra é altamente clara para os nossos dias, quando nós estamos passando por um momento de perigo, um momento de insegurança, um momento de inquietação, quando a gente não sabe nem mais o que fazer, para onde ir. A gente deve se expressar dessa forma, que o Senhor é o nosso rochedo, ele é a nossa segurança, ele é aquele que nos protege, aquele que nos esconde, aquele que nos preserva com a sua potente e poderosa mão. Ele não diz só isso, ele fala: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. Olha que tremenda a oração de Davi: o Senhor é o meu lugar forte. Existe um lugar dentro dele que eu encontro refúgio, que eu encontro segurança. É um lugar de refúgio, é um lugar de proteção, né? Onde o inimigo não consegue penetrar, não é mesmo? Nesse lugar o inimigo não pode me tocar, não consegue entrar. Por quê? Porque é um lugar forte, é um lugar separado, é um lugar que eu estou escondido pela mão de Deus. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte. Quando os inimigos tentaram me atacar, quando os inimigos tentaram me cercar, ele foi a minha segurança. Davi está expressando isso em cântico. No período que o exército de Saul, os soldados de Saul vieram atacar Davi, e o Senhor o livrou, o Senhor o guardou. Então ele me colocou em um lugar forte. Tem um lugar que você é guardado por Deus. Tem um lugar que você é escondido pelo Senhor. Tem um lugar que você é protegido pelo Senhor e o diabo não consegue te encontrar para te atacar. Há um lugar na fenda da rocha onde o teu inimigo não consegue te encontrar. O lugar forte do Senhor. Às vezes você pode estar ao redor, debaixo de uma tempestade, debaixo de um grande vento,
os problemas tentando se levantar contra a tua vida todos os dias, porém, tem um lugar no Senhor que você não sente o barulho do vento, que você não sente o barulho das águas, que você não sente as coisas que estão ao redor te atacarem. E esse lugar é no Senhor, o nosso lugar forte. Triste porque muitas das vezes as pessoas fazem do seu lugar forte a arma. Existem pessoas que fazem do seu lugar forte a política. Existem pessoas que fazem do seu lugar forte o conhecimento. Existem pessoas que fazem do seu lugar forte a sabedoria. Existem pessoas que confiam na ciência, confiam no homem. E muitas das vezes os homens falham. E muitas das vezes a ciência determina coisas erradas. E muitas das vezes o homem pode te decepcionar. Mas existe um lugar no Senhor que você tem proteção. Existe um lugar no Senhor que você tem segurança. E esse lugar é o lugar forte. Davi encontrou isso em Deus. Quando ele estava cercado por um exército que era superior a ele, que era maior do que ele, mas ele encontrou força no Senhor. O Senhor o escondeu, o Senhor o protegeu, o livrou dos inimigos, do exército de Saul, dos ataques de Saul. O Senhor o protegeu, o preservou com a sua poderosa mão. E Davi continua dizendo: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Olha que tremendo isso. Ele é o meu libertador. É aquele que me livra, é aquele que me liberta, que quebra as algemas, que quebra as prisões. Você recebe essa palavra? Você crê que o Senhor é o teu libertador, que quebra as algemas, que quebra as prisões, que não permite essa situação continuar aprisionando a tua casa, a tua família? É o Deus que liberta o teu filho, que liberta o teu pai. É o Deus que liberta a tua mãe, é o Deus que liberta a tua família. O Senhor é o teu libertador. O que você precisa não vai vir da mesa dos homens. O que você precisa vem da mesa de Deus. Ele te liberta, Ele te transforma, Ele te cura, Ele restaura. Ele faz uma grande obra porque Ele é Deus de libertação. Não existe cativeiro que Ele não quebre. Não existe cadeia que Ele não quebre. Não existe barreira que Ele não arrebente. Por quê? Porque Ele é o nosso libertador. Ele tem o poder de nos livrar. Então, essa pessoa que está presa dentro da tua casa, que está presa numa prisão emocional, espiritual, de repente alguém que está presa num vício, está preso na maconha, na cocaína, alguém que está preso na prostituição, alguém que está vivendo uma situação presa, Deus é poderoso para libertá-la, Deus é poderoso para livrá-la, para arrancá-la dessa cadeia, para tirá-la dessa prisão. Que talvez você esteja passando por um desgaste muito grande, por uma pessoa que está aprisionada por um demônio, por uma situação, onde a todo tempo o inimigo está tentando atacar a mente, o coração, mas o Senhor é teu libertador. Ele é aquele que quebra as correntes, Ele é aquele que te livra das algemas. Não tem cativeiro que Ele não quebre, não tem porta de bronze que Ele não arrebente. Ele é poderoso. Aí Davi continua expressando: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu lugar forte, o Senhor é o meu libertador, o meu Deus é a minha fortaleza. Olha isso, por muitas das vezes Davi se escondeu dos seus inimigos nos montes. Por muitas das vezes, quando Davi era atacado pelos seus inimigos, ele tinha o hábito de se esconder no meio dos montes, nas montanhas, né? Aí Davi está expressando aqui que Deus é a sua fortaleza, que existe um lugar que nós podemos se esconder, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele pode nos livrar, que tem escape para a minha vida nele. Às vezes você está cercado por um exército, está recebendo ataque de tudo quanto é lado, recebendo afronta, palavra contrária, está cansado de tanta luta, mas o Senhor é a sua fortaleza. O lugar onde você tem escape, o lugar onde você tem proteção, o lugar onde você tem porto seguro. O Senhor é a nossa fortaleza. Davi disse isso, porque ele encontrou isso no Senhor. Muitas das vezes os inimigos tentando atacá-lo, tentando procurar uma oportunidade para matá-lo, mas ele se escondia entre as montanhas. Sabe o que é interessante? É que Davi está dizendo para nós que o escape dele não veio da sua própria mão.
Ele não escapou dos seus inimigos porque ele sabia o caminho das montanhas. Ele não escapou de alguns inimigos porque ele sabia como se esconder. Não. Ele escapou porque o Senhor cegou os seus inimigos. Escondeu Davi dentro de uma fortaleza e o preservou com a sua poderosa mão. Davi tem ciência disso. Que todos os livramentos que ele teve, que todos os laços que foram cortados, que todo o escape que ele viveu foi resultado da mão de Deus. Você consegue confiar em Deus a tal ponto de depender dele, de reconhecer que você só está vivo porque Deus tem te guardado, porque Deus tem te protegido, porque a mão dele tem colocado você na sua fortaleza, na fortaleza dele, na fortaleza de Deus, para te guardar, para te preservar. Aí Davi diz mais: o Senhor é o meu refúgio, o meu lugar forte, o meu libertador. O Senhor é o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo. Olha isso, ele é o meu escudo. Ele caracterizar Deus sendo o seu escudo reflete que Deus o protegeu de ataques. Você só pode entender o tipo de oração que Davi está passando quando você reflete a história que Davi está vivendo nesse período e o sentido que ele quer trazer quando ele fala da palavra escudo. O Senhor é o meu escudo. O que o escudo funciona? Qual o significado do escudo? Para que o escudo serve? O escudo ele interpõe, né, entre o alvo, entre o inimigo que lança alguma coisa. O escudo fica no meio. Ele fica protegendo. O escudo no meio, você atrás e o ataque que vem na frente. Aí Davi está dizendo: o Senhor é o meu escudo. Ou seja, ele se coloca na minha frente. Eu estou pregando para alguém que está ouvindo essa palavra e está dizendo: mas eu estou debaixo de retaliação. É seta para tudo quanto é lado, é ataque para tudo quanto é lado, é palavra para tudo quanto é lado, eu não consigo permanecer de pé, é muita luta, eu estou sentindo muita pressão. Mas se eu disser para você que aquilo que você está sentindo é só uma retaliaçãozinha, porque os piores ataques ficaram no escudo. Deus é o seu escudo, que se colocou na frente para te proteger e deixou os ataques atingirem primeiro ele, para não matar você. De repente a retaliação que você está sentindo, na verdade ela veio para te matar, mas você só sentiu a retaliação. Por quê? Porque Deus foi na frente e ele foi o seu escudo para te preservar. De repente as setas que vieram, as flechas que vieram, os ataques que vieram, você só está sentindo um pouquinho, porque a parte mais forte ficou no escudo. O Senhor, que é o teu escudo, que te protege, que te preserva, que te esconde com a sua própria mão e te fortalece e te livra dos seus inimigos. Deus é aquele que se interpõe entre nós e o mal, é aquele que nos livra, que recebe primeiro as pedras, que recebe primeiro as flechas, que recebe primeiro as afrontas, que recebe primeiro os ataques. Deus é o nosso escudo, que recebe primeiro as palavras do inimigo, as contradições, as artimanhas que o inimigo tenta colocar para nos atingir. Mas o Senhor nos livra. Ele é o nosso escudo. Ele está na nossa frente. Isso aqui é interessante, porque Davi está dizendo que o Senhor é o seu escudo. Geralmente o escudo fica na parte da frente. Está percebendo isso aqui ou não? Que Davi está dizendo: o Senhor está na frente. Então, se ele está na frente, os ataques não vão me matar. Você não está na frente de Deus, você está atrás de Deus. Deus está na tua frente, sendo o teu escudo, te protegendo dos dardos inflamados do teu inimigo. Porque tinha muita coisa que já era para te matar há muito tempo. Tem gente que está ouvindo essa palavra e já era para ter morrido há muito tempo. Só que o escudo, a mão de Deus, te livrou, te guardou, te protegeu. Deus foi lá e trouxe proteção para a tua vida. Te escondeu debaixo da mão dele. Está na tua frente. Talvez você pode não perceber isso, mas ele está na tua frente. Você está atrás dele.
E ele estando na tua frente, ele está no comando, ele está na direção. Ele sabe para onde o teu barco está indo, ele sabe para onde essa guerra está indo. Ele não perdeu o controle de nada, ele continua no controle. O Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu lugar seguro, né? É o meu libertador, a minha fortaleza, a quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação. Por quê? Porque a minha salvação não vem do deputado, a minha salvação não vem do médico, a minha salvação não vem dos homens, a minha salvação não vem do meu chefe, a minha salvação não vem da terra, a minha salvação vem do Senhor. Ele é a força da minha salvação. Sabe o que é isso? Ele é a expectativa da minha salvação. Ele é a esperança da minha salvação. A minha força está em saber que Ele é a minha salvação. Porque se você coloca a tua força nos homens, você para. Se você coloca a tua força nos homens, você se frustra. Mas quando o Senhor é a força da sua salvação, toda a sua esperança está voltada para Deus. Toda a sua expectativa está voltada para Deus. Davi está trazendo para nós aqui um segredo. Isso aqui é uma fórmula de como nós devemos aprender a confiar em Deus e quem Deus é no meio da adversidade. E a maneira como a gente deve descansar nele, devido às qualidades que ele tem para me proteger, que são infinitamente maiores que a minha. Aí Davi disse que a força dele não estava no exército, a força dele não estava na habilidade, na técnica, no conhecimento, na sabedoria, nas estratégias dele de guerra. A força dele vinha do Senhor. Ele é a força da minha salvação. Aí ele continua dizendo: força da minha salvação e o meu alto refúgio. O meu alto refúgio. Davi está dizendo, o Senhor é o meu lugar alto, é o meu alto refúgio. Percebe isso aqui? Que em outras palavras ele está dizendo que Deus o coloca em um lugar acima do perigo, acima dos problemas, acima das adversidades, porque o Senhor é o meu alto refúgio. Ele me coloca em lugares altos. A minha proteção que vem do alto. Os ventos passam embaixo, as adversidades passam embaixo, os desertos passam embaixo, os bombardeios passam embaixo, as lutas passam embaixo, mas o Senhor me coloca em um lugar alto. Você recebe essa palavra? O Senhor está te colocando acima das tempestades. O Senhor está te colocando acima das adversidades. O Senhor está te colocando acima das crises, acima das lutas, acima das dificuldades. Se você recebe essa palavra, coloca alguma coisa no comentário, escreve, reproduz aí, mostra que essa palavra tem efeito sobre a sua vida. Diz aí, o Senhor é o teu refúgio, o Senhor é a tua fortaleza, o Senhor é o teu rochedo, o Senhor é a tua segurança, não sei. Coloca qualquer coisa para mostrar que você crê nessa palavra, reproduz isso, testifica essa palavra. O Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o meu lugar alto, o Senhor é aquele que me esconde, que me protege, que me preserva. O Senhor é o meu lugar alto. Ou seja, Ele me coloca acima das tempestades, acima das dificuldades, acima dos problemas. O Senhor me faz estar por cima, a passar por cima. Aí o verso 7 ele continua dizendo para nós: então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Porém o 7 é explicado pelo 6. Na verdade, o 6 explica o 7. Na angústia, invoquei ao Senhor. Clamei ao Senhor. Deus, desde o seu templo, ouviu a minha voz. Deixa eu melhorar aqui. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. E desde o seu templo, ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou ao meu clamor perante a tua face. Então o que Davi diz no verso 6 é o seguinte, é que ele clamou ao Senhor e Deus ouviu o seu clamor. E como resposta do seu clamor vem o versículo de número 7, quando ele diz que a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Olha que interessante isso aqui. Olha que interessante. É interessante porque Davi está dizendo, eu clamei na angústia, o Senhor me ouviu. Eu clamei na angústia, o Senhor me respondeu. Então são duas coisas. Ele ouve e responde. Você está pegando essa palavra? Que Deus é Deus que ouve e é Deus que responde. E Davi está sendo exemplo para dizer, ele me ouviu e me respondeu.
Eu clamei, invoquei Ele no dia da minha angústia, Ele me trouxe refúgio, escape, segurança. Ele me deu a resposta que eu estava precisando. A terra se abalou, os montes se abalaram. Perceba, é um clamor espiritual que move o mundo material. Eu vou repetir isso. É um clamor que ele faz espiritual que está movendo o mundo material. Porque a oração com fé, ela tem esse poder. Você usa uma ferramenta espiritual, você clama no mundo espiritual, que Deus faz se manifestar a reação no mundo material. Você usa a ferramenta da oração, você usa a ação espiritual, aí Deus reage no mundo material. Por isso, continue orando, continue clamando. Por quê? Porque toda ação espiritual vai gerar uma reação material sobre a sua vida. Você clama em oração e Deus age na tua família. Você clama em oração e Deus age na tua casa. Você clama em oração e Deus entra com resposta na vida do teu trabalho. Por quê? Porque a oração que é movida no mundo espiritual, ela se manifesta no reino material. Isso aqui é interessante, porque está dizendo que Deus está reagindo à oração de Davi. E eu aprendi na Bíblia que Deus muito mais reage do que age. Por isso que aquilo que é ligado na terra, é ligado no céu. Aquilo que eu ajo na terra, aquilo que eu faço na terra, traz sobre a minha vida uma reação do céu. Quando eu ligo na terra, eu ligo no céu. Quer ver? Ação do homem. Moisés pegou a vara e colocou no mar. Ação do homem. O mar se abriu. Reação de Deus. Entendeu? Ação do homem, pegou a vara e colocou no mar. Ação de Deus. Deus abriu o mar vermelho. Ação do homem. Moisés foi lá, pegou a vara e colocou no mar. Reação de Deus. Deus foi lá e abriu o mar ao meio. Ação do homem. Ele foi lá e lavou o rosto no tanque. Reação de Deus. Deus fez através dele ter lavado o rosto no tanque a cegueira ir embora. Ação que gera reação. Quando eu uso uma ação espiritual, as coisas materiais são movimentadas. Eu estou pregando para alguém que está orando e não está vendo nada acontecer. E Deus está dizendo, está tendo reação no mundo espiritual. As coisas estão se movendo no mundo espiritual. As coisas vão começar a acontecer no mundo material. Você vai ver os montes, as montanhas sendo abaladas pelo poder dessa palavra. Continue orando, continue clamando. Por quê? Porque a oração espiritual vai mover coisas no seu mundo material, na sua família, na sua casa, no teu trabalho, no teu emprego, na sua vida, no seu ministério. Toda ação espiritual gera uma reação da parte de Deus.